mais uma manhã maravilhosa e hoje eu vou falar para vocês assuntos que eu acho super importante, mas antes eu vou fazer aqui uma oração com vocês, tá bom? Pedir a Deus para que Deus venha nos abençoar. A câmera vai estar um pouquinho balançando, porque eu tô aqui num lugar super ventilado, certo? Vamos lá orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro neste momento na Tua santa e misericordiosa presença, em primeiro lugar para Te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Tira de mim, Senhor, o que não Te agrada. Faça de mim, Senhor, a Tua vontade. Deus, que o Senhor abençoe mais um dia, que Deus abençoe tudo que for ser falado. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar. Cada uma dessas pessoas também estarão ouvindo esta palavra. Deus abençoa tudo e todos. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. E também eu quero, além da oração, que ela é feita dentro do nosso coração, também tem a oração do Pai Nosso, que você pode estar acompanhando na Bíblia, tá bom? Tem a oração do Pai Nosso. Vamos lá orar o Pai Nosso. Feche seus olhos, levante suas mãos para cima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. E agora eu vou conversar com vocês. Gente, assim, a nossa vida não é fácil aqui na Terra, né? Se eu fosse olhar lá do começo, no começo, onde não existia a desobediência, a gente for analisar, Deus sempre foi muito maravilhoso, Deus é maravilhoso e é muito bom, né? Porque antes da Eva comer do fruto proibido, como vocês já estão cansados de saber dessa história, antes deles comer deste fruto proibido, que era uma ordem que Deus queria que eles obedecessem, não precisava trabalhar para comer nada, já estava ali no paraíso, né? Só conhecia o que era bom, só sabia o que era o bem. A partir do momento da desobediência, teve que sair do paraíso. Onde a gente está é a terra, só que aqui não deixa de ser um paraíso. Por que aqui não deixa de ser um paraíso? Porque aqui você pode descansar, você pode dormir, a gente temos praias lindas, maravilhosas, temos lugares espalhados no mundo todo, lindo, né? E não deixa de ser um paraíso. Agora, na época de Eva e de Adão, era um paraíso porque eles não tinham conhecimento do mal, né? E tudo era muito bom, eles se via como dois irmãos, né? Até que um dia veio a desobediência e eles abriram os olhos não só para o bem, mas como também para o mal. Nem por isso Deus deixou de ser com eles, porque Deus, ele ama cada um de nós. Deus, ele ama cada um de nós, certo? E o que ele puder fazer para te abençoar, ele vai fazer, mas só depende da sua obediência. Então, falando de antes, né, de Adão e Eva. Então, nós viemos aqui para a terra, né? Entendeu? E aqui a gente temos que o quê? Trabalhar para se sustentar. Os homens, a maioria se tornaram maus, alguns se tornaram bons, né? Então Deus, ele fez ali, foi escrevendo os livros da palavra de Deus através dos profetas, as histórias de vida deles contadas. Cada um teve sua vida, suas experiências, tá bom, gente? Então, naquela época, eles viviam 900 anos. Por conta da maldade, essa idade foi sendo diminuída, foi sendo reduzida, tá bom? Depois eu vou trazer para vocês algumas histórias que falam sobre isso, de profetas, as experiências que eles teve, tá bom? Tem uma passagem que Deus poupou a terra por causa de um justo, né? Aí quando você vê um arco-íris, você lembra a aliança que Deus fez, que não destruiria mais a terra. Então Deus, ele não pretende destruir nada, certo?
porque Ele é o que quer nos abençoar, quer nos fazer feliz, quer dar a salvação, né? Então, teve que trazer Jesus em vida humana para Ele o quê? Morrer pelos nossos pecados, para que quando a gente clamar em nome do Senhor Jesus e crer nele, nós sejamos salvos, tá bom? Então assim, temos que crer em Deus, temos que crer em Jesus, temos que querer o bem. Infelizmente o mal existe, certo? O que é o mal? É aquelas pessoas que têm sede, ódio, de vingança. Então o mal, um espírito imundo vai entrar naquele corpo, vai entrar naquela vida. E ali o que o mal só veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E aí acontece o quê? Muitas pessoas que não buscam a Deus, que não têm amor a Deus, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão lá e se matam, né? Muitas das vezes elas querem dar-se ao papel de Judas, mas teve um segundo Judas, não existiu só um Judas, certo? Existiu um segundo Judas também. E Judas não morreu enforcado, Judas morreu de uma queda. Então assim, a falta de leitura da Bíblia, a falta de entendimento é muito grande. Então essas pessoas, por não buscar a Deus, por não buscarem se libertar dos seus pecados, se libertar da sua vida errada, o mal acaba fazendo aquilo que ele quer matar, roubar e destruir, levar a alma para o inferno. E é esta alma que Deus ele quer salvar, certo? Deus ele quer tirar toda a tristeza, toda a angústia, tudo que você sofreu no passado, certo? Você tem que se perdoar. Jesus te perdoou também, certo? Muitas pessoas elas se condenam. Ai, porque eu vou para o inferno. Olha, deixa eu te falar. Muitas pessoas se acham incapazes. Ah, porque eu sou gay, porque eu sou lésbica, eu vou para o inferno. Porque, olha, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado. Agora, Deus, Jesus, ele perdoa todos os pecados. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o dom de profetizar, de língua, o dom de discernimento da palavra, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo pode te salvar. Desacreditar em Deus, isso aí é um pecado que não tem como perdoar. Mas o restante, a partir do momento que você decide, eu, a partir de hoje, aceito Jesus Cristo como o único meu Salvador, então Ele vai te mudar. A partir de hoje, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E você vai buscar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, pronto, acabou com o diabo, acabou com o mundo. Agora você vai viver em novidade de vida. Quando essa vida aqui acabar, essa vida terrena acabar, a sua alma, ela vai para onde? A sua alma é aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, vai para Deus. Se você obedece o que Deus deixou, antigamente tudo era permitido, até que Deus entregou os mandamentos a Moisés. Por que Deus fez isso? Porque ele viu que o homem era muito... Não tinha homem só bom, existiam os homens maus. E por isso foi feito essa lei. Antigamente podia-se tudo, certo? As pessoas casavam com seus parentes, tudo isso aí era liberado. Mas hoje não. Hoje existe uma lei. E essa lei ela tem que ser obedecida. Certo? Não pode matar, não pode adulterar, certo? Não pode roubar. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Só a Ele dará culto e louvor, não mais outro, certo? Me perdoe o restante das pessoas que acreditam em um pedaço de gesso. Deus, Jesus não é aquilo dali. Ele não é. Isso aí foi feito por mãos humanas.
Deus, ele é invisível, o Espírito Santo está vivo, Jesus está vivo em espírito e em verdade. Ele jamais vai ser uma foto, uma fotografia, jamais ele vai ser um objeto. Ele é santo e só a ele nós devemos dar culto, entendeu? O restante das coisas, infelizmente, é pecado, mas que é perdoado. A partir do momento que você conhece a Deus, que você se permite nascer de Deus, você vai ser perdoado de todos os erros, de todos os pecados. E aí é que nós vamos começar a viver uma vida na presença de Deus. Não é apegado a um homem, a uma mulher, a uma igreja, a nada. Você vai ser apegado a Deus. Só que algumas coisas vai servir para que você venha ter esta fé. Porque às vezes a sua fé está morta, a sua fé está adormecida. Então precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, ao próximo. Tem que ter, que Jesus mandou na Bíblia construir um templo. Um canto onde você vai fazer suas orações, um canto onde você vai clamar a Deus. Mas também Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus que está em oculto. E o teu Deus que está em oculto vai te ouvir. Então não é só em lugares de oração. Você pode fazer oração também na sua casa, que Deus também vai te ouvir. Então fica aí hoje essa mensagem para você que muitas das vezes não entende o propósito de Deus para a sua vida. Certo? O propósito de Deus é salvar. Ele quer te dar uma vida abençoada na terra, né? O que você quer? O que você quer da sua vida? Ah, eu quero ter uma boa profissão. Ah, eu quero crescer. Ah, eu quero casar. Ah, eu quero construir empresa. Ah, eu quero ser um líder abençoado. Tudo isso Deus ele quer te dar. Mas o seu coração tem que estar primeiramente em Deus, tem que esquecer tudo que passou e viver a partir de hoje. Permitir que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração. E outra coisa, nós temos que ser humildes para aceitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E Deus vai te abençoar. Veja os exemplos daqueles que viveram antes de nós. Veja os exemplos, né? Que eles foram muito abençoados, porque eles escutaram a voz de Deus. Só que eles não ressuscitou, tá bom? A única que ressuscitou foi Jesus Cristo. E quando tudo isso aqui acabar, ele vai o quê? Ressuscitar todos os mortos, julgar cada um com as suas obras. E vão entrar os que estão bem, que entregaram a vida a Jesus, que viveram uma vida santa aqui na terra, que viveram em obediência, vão ter direito ao reino de Deus. Aquelas pessoas que infelizmente não aceitaram a palavra de Deus, infelizmente elas não quiseram viver na obediência, né? Infelizmente são pessoas levadas pelo mal e não querem mudar, essas pessoas infelizmente não herdarão o reino de Deus, né? Que mais na frente eu vou explicar bem direitinho por que elas não vão herdar o reino de Deus. Porque são pessoas que estão apegadas à vida errada, à carne, os frutos da carne. Vou falar aqui para você, você pode acompanhar na Bíblia os frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, humildade e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Isso aí vai te fazer bem, vai te fazer uma pessoa de Deus. Agora as obras da carne são várias. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, discórdia. Essas que tais praticam, como os mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Então fica aí essa mensagem para você que ama Jesus, tente se conhecer, tente orar mais, viva uma vida que agrade a Deus. Essas coisas do mundo, tudo é ilusão, tudo é passageiro. Não se apegue a carro, não se apegue a casa, não se apegue a marido, a mulher, a namorada, a mãe, a pai,
a filho, porque quando a gente morre, nós não vamos levar nada, certo? Ame as pessoas, permita Deus falar com você através de uma oração, através de uma mensagem da Bíblia, através de uma pessoa que está ali querendo te ensinar a passar uma coisa boa, certo? Diga: eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Deus. Ore, peça perdão dos seus pecados, tente viver em santidade de vida, tá bom? Perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal, aquelas pessoas que te deixaram triste, aquelas pessoas que foram injustas com você. Porque Jesus também, ele foi injustiçado, ele sofreu, porque quem é de Deus incomoda o diabo, né? Ele quer a nossa alma. Muitas vezes você é aquela pessoa sentimental. Ah, porque me fizeram triste, porque me fizeram mal, agora eu sou ruim. Não é assim. A gente tem que ser uma pessoa de Deus, saber perdoar, porque Jesus, ele perdoou e nós também seremos perdoados, como fala no Pai Nosso, entendeu? Eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar as pessoas que, infelizmente, muitas das vezes a gente não suporta. Mas Jesus diz: suportai uns aos outros, certo? Esse é o amor de Deus. Sabe, os mandamentos, eles se resumem, né? Amarás o Senhor teu Deus e se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos amar o nosso próximo, ter paciência, ter os frutos do Espírito Santo, fazer o bem, certo? Compartilhar o amor de Jesus no nosso coração. E eu espero que este vídeo tenha servido para alguém, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que está assistindo agora esse vídeo. Que Deus abençoe, que Deus te faça muito feliz, que Deus te dê muito entendimento e que venhamos ser salvos pelo Senhor Jesus quando Ele vier buscar a igreja, que um dia Ele vai vir. Você lê lá na Bíblia, na palavra de Deus, que a nossa vida não está nessa terra, a nossa vida é do reino de Deus. E veremos face a face, os limpos de coração verá face a face ao Senhor, né? Então fica aí essa